Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou a Corinto, a igreja de Corinto. Eu gostaria de falar um pouco para você do contexto dessa cidade, para você entender bem qual era o relacionamento de Paulo com essa cidade. A cidade de Corinto, o povo de Corinto, eles ficavam localizados no estreito entre o Mar Jônico e o Mar Egeu. Na verdade, era uma ligação de uma rota de comércio que vinha da Ásia Menor até a Europa. Essa cidade, pela sua localização, ela se transformou em um importante centro comercial do Império Romano. Era um ponto obrigatório da rota comercial do Império Romano. Na verdade, a cidade de Corinto havia sido destruída nos anos 146 pelo general, Múmios Múmios Achaicos. Só que ela foi reconstruída em 46 a.C., 146 a.C. ela foi destruída, em 46 a.C. ela foi reconstruída pelo imperador Júlio César, e ela se tornou a capital da província da Acaia. Ela era conhecida pela realização dos famosos Jogos Istmicos. Essa era uma Olimpíada, como se fosse uma Olimpíada, eram os Jogos Istmicos, tão grande quase quanto as Olimpíadas da Grécia, de Atenas. Então, era o segundo maior importante torneio da antiguidade. A cidade de Corinto, deixa eu localizá-la para você no mapa aqui, para que você possa ver. A cidade de Corinto, no seu mapa aí, você vai ver, ela está bem no meio aqui do ponto. Tem a Acaia, destacado para você aí em azul, e você vai poder ver ali, tem o canal, veja que a parte branca seria a terra, né? A Acaia é uma grande ilha que se conecta por um rabinho ali, por um estreito, que é o Estreito de Corinto ali, o Canal de Corinto. Os navios que vinham da Ásia, eles, ao invés de dar a volta aqui por baixo, onde você está vendo na sua tela, que seria o sul, perdão, onde você está vendo na sua tela aí que seria o sul, agora sim, porque havia muitas tempestades, era mar aberto, era muito ruim, muito perigoso navegar por ali. Os navios saíam da Ásia Menor e vinham pelo cantinho aqui, por onde você está vendo as ilhas. Eles vinham protegidos pelas ilhas dos grandes ventos, das grandes ondas, tempestades, até chegar a Corinto. Chegando em Corinto, eles depositavam todas as suas mercadorias e eles atravessavam para o outro lado do canal, onde os navios partiriam dali até Roma, até a Europa. Então, Corinto era um importante centro comercial, se tornou o centro comercial de todo o império. E era uma cidade riquíssima, era uma cidade grande, era uma cidade cosmopolita. Na verdade, a população de Corinto ela era estimada em cerca de 500.000 de habitantes. É muita gente. Naquela época, 500 mil pessoas moravam naquela cidade. E essa população era formada por marinheiros, comerciantes, viajantes, ou seja, romanos, gregos, judeus, orientais, pessoas de todos os lugares que, atraídos pela rota de comércio, que atraídos pelo potencial de comércio, se estabeleceram ali. Cada uma dessas pessoas vinha com as suas crenças, com os seus costumes. Então, a cidade de Corinto era uma verdadeira salada. E ela se orgulhava, porque na religião eles também se orgulhavam de serem politeístas e sincréticos. Ou seja, eles misturavam todos os deuses, misturavam todas as religiões, e era você não tinha noção da quantidade de deuses, de adorações, de cultos, de coisas que eram sacrificados, adorados naquela cidade. Na verdade, haviam 12 grandes templos na cidade, e o maior de todos eles era o templo de Apolo. Por quê? O templo de Apolo ele era o mais conhecido, ele era o mais reverenciado e ele era o maior. Nele existiam 1.000 sacerdotisas, elas eram prostitutas cultuais. Elas recebiam a vontade dos deuses para falar para as pessoas que fossem lá perguntar os oráculos, ou seja, as profecias, a revelação dos deuses. Elas recebiam esses oráculos, essa manifestação, dentro de uma relação sexual que elas praticavam. Então, você pode imaginar que isso se tornou realmente algo muito forte naquela cidade, muito procurado, e, ao mesmo tempo, a cidade caiu totalmente em licenciosidade, em imoralidade.
a prostituição sagrada virou uma prática comum, a ponto de que nós vemos assim que a degradação era geral. Para piorar, existiam grandes banquetes, a cidade, todos os negócios mais importantes, as principais decisões, elas eram feitas em grandes banquetes, e esses banquetes eles eram oferecidos ao deus Baco, que dos gregos seria Dionísio, para os romanos Baco. E Baco é o deus do vinho, então essas reuniões eram regadas a muito vinho e as pessoas se embebedavam, se embebedavam, se embebedavam, e o final desses banquetes, dessas reuniões, é que se tornavam em verdadeiras orgias, ou, por causa do nome do deus Baco, bacanais. Tá? Então a cidade estava entregue à mais absoluta perdição, ao mais absoluto pecado, de todas as formas, de todas as condições que você puder imaginar, ainda seria pior. Na verdade, Paulo passa por Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Ele fundou a igreja de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. E ele estava vindo de Atenas, ele havia sido ridicularizado, ele havia sido zombado, porque lá no capítulo 17 de Atos diz que quando eles ouviram falar da ressurreição de Jesus, eles escarneceram de Paulo e disseram: olha, em outras palavras, se fosse hoje, é assim, ó, fala com a minha mão, ou seja, a respeito disso, depois você me fala. E saíam e deixavam Paulo sozinho. E aí, Paulo, então, ele até vai mudar depois disso o seu discurso, e ele para de pregar sobre a ressurreição e ele começa a enfatizar a morte de Cristo como sendo o fator que da prova do amor de Deus. Então, ele vai dizer aos romanos, por exemplo, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vai dizer de todo o sacrifício de Jesus na cruz, e ele vai entrar muito pouco com os romanos, com as igrejas gentílicas de todo o império, sobre a questão da ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição. Em Corinto, ele chega a dizer que nós receberemos novos corpos, que nós seremos transformados, que ao soar da última trombeta o Senhor voltará, que ele é a primícia da nossa ressurreição, mas quando ele chega a Corinto, ele estava muito desestimulado. E ele encontra lá uma população que a maioria era grega, ou pelo menos de cultura grega, completamente afundada em vícios, em imoralidades. E ele, então, funda a igreja ali e vai. Só que, durante a terceira viagem missionária, quando estava em Éfeso, ele se viu obrigado a escrever a Corinto, porque ele havia já mandado uma carta anterior, que nós não sabemos onde está, não está registrado na Bíblia. Na Bíblia está registrada a segunda e a quarta carta de Paulo, que nós chamamos de primeira e segunda, porque são as únicas que nós temos. Mas existia uma carta anterior. Paulo escreveu dando várias orientações a ele. E a igreja, então, manda uma carta-resposta para Paulo com muitas perguntas, com muitas dúvidas, porque havia discussões na igreja importantíssimas ao ponto de vista da igreja. Por exemplo, as carnes que eram vendidas no mercado de Corinto eram todas sacrificadas a ídolos. Então, os crentes poderiam ou não poderiam comer dessas carnes? As ceias acabaram reproduzindo na igreja algo que era feito nos jantares, sem a orgia, mas as pessoas iam lá para encher barriga, para comer, até que se empanzinar. Então, Paulo vai ter que tratar vários pontos práticos, e ele escreve a carta de Corinto, então, como uma resposta a essas dúvidas da igreja. Então, ele vai tratar na sua carta sobre a divisão que havia na igreja, porque o povo de Corinto era um povo orgulhoso, era um povo que valorizava o status, a cidade era uma cidade cosmopolita, importante. Então, alguns se levantaram na igreja como dizendo: eu sou discípulo de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Jesus. Então, Paulo vai dizer: olha, vai, pode parar com essa divisão aí na igreja. Ele vai falar também sobre o relaxamento moral na igreja. Eles estavam tão acostumados a ver porcaria na rua, porcaria na atitude, na mente, cauterizada a consciência com toda a imoralidade, que quando aconteceu dentro da igreja, eles nem repreenderam a pessoa, acharam normal. Ah, acontece. Então, Paulo vai dar orientações sobre isso, orientações sobre o casamento, orientações sobre comidas sacrificadas a ídolos, correções sobre o culto público, algumas práticas que começam a nascer em Corinto, e nós precisamos entender muito bem isso. Corinto valorizava a aparência. Então, algumas práticas que, infelizmente, até hoje são produzidas, são fruto dessa necessidade de mostrar a espiritualidade. Infelizmente, isso não é visto.
e algumas correções acerca da ressurreição, dizendo inclusive que nós seremos sim transformados, que Jesus voltará e que ele ressuscitou sim, e ele faz então uma conclusão, uma saudação. A sua carta, ela é para satisfazer então essas necessidades de orientação da igreja. Corinto era um centro, basicamente o centro lógico, né, geográfico de todo o Império Romano. Por ali passavam todo tipo de pessoas. E uma cidade tão mergulhada na imoralidade, uma cidade tão mergulhada na promiscuidade, é uma cidade que para de entender o que significa amor. E Paulo vai tratar sobre o amor e perdão, mostrando aos Coríntios, então, tudo o que Deus fez, tudo o que Jesus havia feito por eles. Ele passou ensinando naquela igreja, ele se dedicou, ele escreveu toda a carta e ele vem tratando os assuntos com muita parcimônia, um por um, orientando, e ele vai dizer: olha, primeira coisa, vocês precisam entender, vocês precisam glorificar a Deus no seu corpo, já para quebrar com toda aquela licenciosidade que ele via na cidade de Corinto e que o pessoal da igreja estava acostumado a dizer. Algumas orientações de Paulo para a igreja de Corinto, inclusive, são orientações que nós temos que entender o princípio que está por trás daquela orientação. Por exemplo, ele fala algumas práticas que hoje nós precisamos entender que a prática em si nós podemos ter uma atitude um pouco diferente, mas o princípio por trás disso, ou seja, a mistura, o testemunho, aí sim, eu preciso entender e eu preciso guardar o meu testemunho. Paulo vai falar com muito amor, e ele fala com tanto amor para a igreja de Corinto, que o capítulo 13 de Coríntios começa com um dos textos mais belos falando sobre o amor. E ele começa dizendo: olha, vocês valorizam muito as aparências. Ele termina o capítulo 12 dizendo assim: entretanto, vocês estão procurando com zelo os melhores dons, mas não é assim. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Ele diz: vocês estão procurando com zelo os melhores dons, mas eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, ou seja, ainda mais excelente. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o metal, o bronze que soa, ou como o símbolo, o sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada seria. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se vangloria, não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não ressente-se do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija com a justiça, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu acredito que Paulo, quando escreve, ele continua falando, ele com certeza tinha em mente o sacrifício de Jesus na cruz, e ele tinha em mente como o Senhor trouxe o próprio Paulo para a luz. O Senhor apareceu a Paulo, nós falamos ontem, ou perdão, anteontem, no livro de Atos. O Senhor apareceu a Paulo quando Paulo estava indo perseguir a igreja no caminho para Damasco, e ele aparece uma luz tão forte, ele fica cego, e Jesus diz: Paulo, você está perseguindo a mim, é Jesus. Você está lutando do lado errado. Então, Paulo pensa no amor que ele fala: olha, tudo ele suportou, eu fiz tantas ofensas, eu machuquei tanto a igreja de Cristo, e provavelmente ele está pensando no sacrifício de Cristo naquela cruz, o sangue derramado, Jesus como um cordeiro entrega ao matadouro, mas ele diz: ele tudo suporta, ele tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Nós precisamos entender sobre o amor para podermos ser amados, para podermos amar a Deus.
O Senhor nos ama, Ele alcançou a sua vida, essa mensagem está chegando até você pelo amor e perdão de Deus, porque Ele se importa com você, porque mesmo 2000 anos depois dessa mensagem ter sido escrita, o Senhor tinha desejo de que você a conhecesse, que você soubesse que a base, que o ápice, que tudo que nós temos como conhecido como vida é fruto de amor, porque por amor o Senhor nos escolheu, por amor Deus prova o seu amor a tal ponto que ele entregou a Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Por amor, João diz em João 3,16 que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Jesus ficou naquela cruz, por amor, ele entregou a sua própria vida, por amor, ele ressuscitou, por amor, ele nos prometeu que não deixaria só, por amor, ele mandou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos hoje entender a mensagem de Deus, e por amor, ele prometeu que voltaria, e por amor, ele voltará para buscar aqueles que são seus. A pergunta é: você conhece o verdadeiro amor? Você tem experimentado esse amor na sua vida? Paulo vai dizer no final do capítulo 13: olha, agora nós vemos como espelho, de uma forma obscura, nós conseguimos ter alguma noção, porque quando nós pensamos no amor de Deus, é inexplicável o próprio Deus vir pagar no meu lugar uma dívida que era minha e não dele. Por quê? Por amor. Ele diz: mas então nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Nós imaginamos como será, mas um dia nós conheceremos de perto. Nós conheceremos como também somos conhecidos. A palavra conhecer na Bíblia significa intimidade, relacionamento. E um dia poderemos nos relacionar diretamente com Deus, já sem nenhuma amarra, já sem uma carne mortal, sem um corpo pecaminoso. Mas hoje já podemos fazer isso, ainda não de forma plena, mas já podemos, porque Jesus rasgou o véu, ele abriu o caminho, nós temos livre acesso ao Pai por amor. E ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Sabe por quê? Porque o amor é eterno. A fé, ela tem prazo de validade, acredite se quiser, e você vai concordar comigo. Quando chegarmos ao céu, quando estivermos para sempre com Deus, não precisaremos mais ter fé, nós veremos. A fé é a certeza, diz Hebreus, das coisas que eu não vejo. E um dia eu verei, então eu não precisarei mais de fé, eu já terei fatos, eu não precisarei crer naquilo que é obscuro hoje. Eu terei fatos, eu terei a verdade, eu terei tudo revelado de uma forma plena. A esperança, Pedro diz, estejamos prontos a dar a razão da esperança que há em nós, que é Cristo Jesus, porque um dia ele voltará e nós cremos firmemente na esperança que ele prometeu e que ele virá. Mas um dia ele estará conosco, não precisa mais. A esperança não é a última que morre. Ou melhor, pode até ser a última que morre, mas o amor vai conosco para o céu e o amor não morre, ele permanece para sempre. Por isso eu quero te convidar a experimentar esse amor que o fruto dele é a própria vida, esse amor que é fruto de uma decisão do próprio Deus. Ele escolheu nos amar. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O amor e o perdão de Deus estão disponíveis a todo aquele que o buscar. Basta você entregar sua vida a Jesus, dirigir-se a ele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Habita no meu coração, perdoa os meus pecados e seja o Senhor da minha vida. Mas não faça isso da boca para fora, não faça isso por emoção, faça disso um compromisso de vida. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor e o amor vai habitar em você, vai inundar o seu coração. Você vai conhecer o verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe. Amém.